Então, exercício 11 da página 395. Esse aqui, né? Esboce a região delimitada pelas curvas. Então, aqui, essas duas curvas aqui, ela vai gerar uma região. Então, eu preciso esboçar quem é ela. E aí, decidir quando integrar em relação a x ou a y. Se quiser, pode fazer esse retângulo, mas isso aqui não ajuda nada no cálculo. E calcular a integral, ou calcular a área, né, dessa região. Então, vamos colocar y igual a x quadrado, y quadrado igual a x. Né? Então, aqui, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Da página 395, né? Então, a região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado e x quadrado igual a y, né? Não, desculpa, y quadrado igual a x, né? Deixa eu apagar aqui. Y ao quadrado igual a x, né? Deixa eu só confirmar aqui. Y igual a x quadrado, y quadrado igual a x. Bom, como que a gente resolve isso, né? Eu tenho duas curvas aqui que eu não sei a princípio quem são. Depois eu até faço o gráfico, mas eu quero fazer a conta sem fazer o gráfico primeiro. Aí eu preciso determinar os pontos de interseção, porque aqui eu tenho duas curvas e essas curvas vão delimitar uma região. Então, quando que essas curvas se interceptam? Elas se interceptam quando eu coloco mesmo para a ordenada que xy satisfaz essa primeira equação e satisfaz essa segunda. Tá? Então, por exemplo, eu vou substituir aqui, ó, aonde está y ou x quadrado aqui por esse valor de x. Então, eu tenho que vai ficar y igual... Bom, vou substituir aqui, ó, o x por y quadrado. Então, vai ficar y quadrado, que é o valor de x, ao quadrado, ou seja, y à quarta. Então, eu tenho que resolver essa equação y igual a y à quarta. Tá? Tem que ser somente c. Y à quarta menos y igual a zero, né? Passei o y para o lado de cá. C e somente c. Posso pôr y em evidência, fica y ao cubo menos 1 igual a zero. Então, as soluções aqui são y igual a zero, ou y ao cubo igual a 1, né? Um dos dois tem que ser zero, ou ainda, né, y igual a zero, ou y igual a 1. Né? Ou seja, y ao cubo igual a 1 significa y igual a 1. Então, essas curvas se interceptam quando eu ponho o y igual a 0 ou y igual a 1. Ou seja, se eu for olhar aqui para o ordenado, xy, né? As curvas se interceptam em, vamos olhar, intercepta em, bom, quando eu ponho o y igual a 0, tanto faz qualquer uma das duas, se eu ponho y igual a 0, x é 0 também. Então, elas se interceptam em 0, 0, e quando eu ponho o y igual a 1, eu tenho que x é igual a 1. Então, são dois pontos de interseção. Vamos fazer aqui um esboço. Bom, aqui no... tentar fazer no... acho que no mouse está mais fácil aqui. Tá difícil. Nossa senhora, horrível. Deixa eu... Oi, Evandro, qual que é a página, né? É a página 395. Não tem o esboço, tá? Então, vamos fazer ela aqui. Bom, eu sei que eles se interceptam nesse ponto aqui. A y igual a x quadrado, vou colocar de cor diferente, ela é mais fácil, né?
Quer dizer, as duas são parábolas, só que uma é mais comum da gente mexer, né? Essa aqui. E a outra é, faltou só colocar os eixos, né? É o aqui o eixo x, eixo y. Essa vermelha é y igual a x quadrado. Bom, a outra é x igual a y quadrado. Ah, como que eu sei qual que é a curva que vai estar por cima aqui ou por baixo, né? Se é x quadrado ou se é y. Basta eu testar, né? Por exemplo, se eu ponho, vamos pensar aqui, ó, x igual a, eu vou pensar porque eu vou ter que calcular a raiz de x aqui, né? Ó, x igual a y quadrado. Então, se eu ponho x igual a 1 quarto, né? Aqui vai dar 1 sobre 16. Aqui vai dar o que? Raiz de 1 quarto que dá meio, né? Ó, por exemplo. Vou colocar aqui embaixo, ó. Só para definir qual que é a curva que está acima e qual que está abaixo. Nesse caso aqui ela é fácil, né? Porque a gente conhece as curvas. Mas, por exemplo, qual a curva que está acima? Y igual a x quadrado ou x igual a y quadrado, né? Ou y igual a raiz de x. Essa aqui tudo bem, a gente conhece. Mas se eu não sei, vou pegar um ponto. Como eu vou ter que calcular x igual a y quadrado, então eu vou pegar, por exemplo, x igual a 1 quarto. Que eu consigo extrair raiz. Lembra que o x é entre 0 e 1, né? Ó. Ele vai do ponto 0, 0 ao ponto 1, 1. Então aqui é o 0, 0. Digamos aqui 1, 1. Então, quando eu ponho x igual a 1 quarto, isso implica que y quadrado igual a 1 quarto. Isso implica que y é igual a meio. Tá? Porque eu estou pegando o y também entre 0 e 1. X igual a 1 quarto, y igual a x ao quadrado, 1 quarto ao quadrado, isso aqui dá 1 sobre 16. Então, claramente, essa aqui, ó, está abaixo. Então, deixa eu fazer a outra aqui. A outra seria isso aqui. Seria a parábola aqui. Tá? Observe que a curva é a parábola, né? X igual a y quadrado. Não é y igual a raiz de x. Se fosse y igual a raiz de x, essa parte de cima. Tá? Então, x igual a y quadrado tem as duas. Então, bom, determinar a região, né? Exposta região delimitada pelas curvas. Então, a região aqui, ó, entre as duas. Essa região aqui. E calcular essa área. Né? Bom, como que a gente calcula a área? A área entre duas curvas, eu vou colocar aqui só para a gente manter o gráfico. A área entre duas curvas, digamos, é a integral de A até B, do módulo da f de x menos g de x dx. Por que o módulo? Porque eu preciso saber quem que é a curva que está por cima e quem que é a curva que está por baixo, né, para fazer essa diferença. Então, a curva preta aqui é x igual a y quadrado. Bom, então para isso que eu precisava saber, né? Claro que se eu for calcular na variável x, se eu for calcular na variável y, muda, né? Se eu for calcular na variável x aqui, então, para cada valor de x, a curva de baixo é a vermelha, a curva de cima é a preta. Se eu for calcular na variável y, eu vou olhar aqui. Então, a de baixo seria a preta e a de cima a vermelha. Então, depende a variável de integração aqui que você escolhe. Nesse caso, pode ser qualquer uma, né? A gente consegue fazer com as duas. Só que, claro, como aparece função de x, eu vou ter que identificar isso aqui, né? Ou a parte da região que isso aqui está em função de x.
ou seja, y igual a raiz de x. Então, bom, quem que vai ser a área? A área integral de 0 até 1, né, que vai o x variando de 0 até 1. Aí, bom, vamos colocar qual que é a curva que está por cima? É raiz de x, né, que é x igual a y quadrado. Raiz de x. Raiz, tá? Tem x quadrado aqui não. Menos a curva de baixo, que é y igual a x quadrado. Aqui, dx. Tá? Então, se troca de posição, a gente tem que quebrar a integral onde tem essa troca. Então, bom, só vou reescrever a integral de 0 até 1, x elevado a meio, menos x quadrado dx. Bom, lembra o expoente é diferente de menos 1. Aqui é só somar um expoente, dividir pelo expoente obtido, né? Então vai ficar x meio mais 1. Aqui dá 3 meios. Eu vou colocar 3 meios aqui embaixo. Menos x ao cubo sobre 3. De 0 até 1. Então, bom, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 2 terços. Vai ficar 1 elevado a 3 meios, perdão, a 3 meios, está correto. Menos 1 ao cubo sobre 3. Né? Aí, se quiser, né, que eu não avaliei, mas menos 0, né, que é avaliado em 0. Isso aqui, 1 elevado a 3 meios é 1, 1 elevado ao cubo é 1. 2 terços menos 1 terço dá 1 terço de unidade de área. Então, essa aqui é a área entre as duas curvas. Então, eu sempre preciso identificar qual que é a curva que está por cima, qual que é a curva que está por baixo, né, nesses intervalos. Aqui, no caso, ela não muda, né? A curva integrando em x, a curva que está acima é sempre raiz de x, e abaixo é y igual a x quadrado. Ok?